Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Amados irmãos e irmãs, hoje venho trazer uma boa nova. Quero partilhar com vocês que irei fazer faculdade de pedagogia. E você se pergunta, olha para minha cara de opressor e fala: pedagogia? Você? Por que você vai fazer alguma coisa dessa? Porque normalmente essa é a cara que as pessoas fazem, as poucas pessoas que eu falei a respeito de fazer pedagogia. Por quê? Porque na mente das pessoas, pedagogia é um curso para mulheres para serem professoras infantis de escola. No Brasil, porque o Brasil é Brasil, né? Conseguiram transformar o curso de pedagogia do pedagogo, daquele que vai contribuir na educação, em apenas um curso para professoras infantis. E a pedagogia é muito mais do que isso, é muito mais do que educação infantil, né? Que é muito importante com toda certeza, mas ela envolve todo outro campo do estudo da educação como um todo. E, infelizmente nós estamos vendo, né, que as pessoas não compreendem aquilo que é a pedagogia, né? Muitas pessoas, quando eu falo de fazer pedagogias, um tio meu mesmo olhou para mim e falou: mas pedagogia? Por que você não vai fazer engenharia, que você vai ganhar muito mais dinheiro, né? Pedagogo você vai ganhar uns 5 mil reais, né? Tudo bem, você acha que tá fácil assim com o professor ganhar tranquilo 5 mil reais, né? Oxalá, né? Mas outros, né? Teve outra pessoa que eu falei: vou voltar para a faculdade. A pessoa vai fazer o quê? Direito, engenharia, filosofia, teologia, fala um monte de curso e deu pedagogia. A pessoa vira e fica com aquela cara, né? Como assim? Mas por que eu vou fazer pedagogia? Veja, uma coisa muito interessante é que eu sempre me questionei sobre o que é na política investir em educação, né? Porque investir em segurança é relativamente mais fácil, porque você sabe aumentar o efetivo, o problema de tráfico de droga, aumentar o policiamento nas fronteiras, evitar que entre as drogas, etc. Investir na saúde tecnicamente um pouquinho mais compreensível, colocar mais médicos, né? Não sei a pouca vergonha que acontece aqui em Brasília de chegar a não ter nem remédio nas farmácias dos hospitais, né? Ter médicos nos hospitais para atender. Então, mas sempre que se falava, vinha aqueles candidatos a falarem: prometo mais saúde, mais segurança, mais educação. E o que é mais educação? Ao contrário do que muitos possam achar, mais educação não é simplesmente ter mais escolas, né? Ter mais educação não é simplesmente pegar o menino, colocar dentro da escola, pronto, temos mais educação, mais um matriculado, né? Não é bem assim, né? Porque temos que olhar pela qualidade, né? Não simplesmente pela quantidade. Nós vemos muitas vezes o dinheiro que se injeta na educação, além de ser pouco, ele é muito mal usado, né? Então nós temos que olhar essa questão. E por que eu vou fazer especificamente isso? Porque ser pedagogo é justamente isso, né? Pensar na educação, pesquisar, né? Pensar na educação como um todo, como contribuir para a educação das crianças, dos jovens, dos próprios adultos, pensar em toda essa questão. Porque nós não podemos simplesmente ficar reclamando da coisa, né? Deus, ele nos dá uma vocação da qual nós temos que cumprir essa vocação, esse chamado que Deus nos dá, seja em qualquer área. E se nós não a cumprirmos, nós temos que fazê-la. Se nós não a cumprirmos, vai ficar uma lacuna na história, né? Por mais que a nossa contribuição para a história seja uma gota no oceano, mas se faltar essa gota no oceano, pode ter certeza que aos olhos de Deus, que tudo bem, vai estar faltando alguma coisa. Então, se nós vemos que a educação está ruim, é preciso não simplesmente cobrar mais dinheiro na educação, mas é preciso que nós possamos trabalhar para que ela seja uma educação de qualidade, não a deformação que nós estamos vendo na educação brasileira. Então, o que eu gostaria de partilhar é como que eu me decidi pela pedagogia. Não foi uma coisa assim da hora para outra, estava sem fazer nada, eu vou ali fazer uma faculdade qualquer, vou fazer pedagogia, né? Vou fazer pedagogia, vamos passar um concurso público qualquer de nível superior. Não, é muito mais do que isso, né? Foi um longo processo até chegar aqui. Eu lembro que quando eu me decidi concretamente para dar pedagogia, eu lembro que estava estudando para fazer uma série de vídeos que tem aqui no meu canal sobre sexualidade.
e eu estava lendo um documento da igreja chamado Sexualidade Humana, Verdade e Significado, Orientações Educativas em Família, do Conselho Pontifício para a Família, né? E lendo este documento da igreja, eu fui percebendo algumas coisas que eles iam falando sobre as orientações sobre sexualidade, não só para os pais ensinar os filhos, mas falando do papel do educador nas escolas, o papel do professor, dos educadores em geral nas escolas. Eu fui olhando e comparando com tudo aquilo que eu vivenciei dentro das escolas onde eu estudei, eu fui vendo que era justamente o contrário daquilo que a igreja estava nos pedindo, que a igreja estava orientando. Então, se no tempo que eu estudava, quando eu era criança ainda, entrando ali na quinta série, há 13 anos atrás mais ou menos, eu já havia depravações, por exemplo, como funcionários, seja da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, não sei, mas ensinando coisas depravadas, né, para crianças. Eu tinha 10 anos, eu lembro exatamente disso. E imagine hoje, né, com o mundo virado de ponta cabeça como nós estamos hoje, com doutrinação marxista mais engajada ainda do que era na época, com ideologia de gênero querendo ser enfiada goela abaixo para as crianças e jovens dentro das escolas. Como que está, né, essa educação, né? Então eu fui me perguntando, fui me questionando, e isso foi gerando uma agonia no meu coração, né? Alguém precisa fazer alguma coisa. Muitas vezes nós pensamos que é o outro, mas nós devemos lembrar que Deus, Ele nos chama. Eu comecei a me sentir chamado, porque também vai dizer uma frase de Aristóteles, né, um filósofo grego. Ele vai dizer: aonde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está sua vocação. Né? Então, se você consegue constatar o problema no mundo, né, e aquilo está de acordo com aquilo que é o ímpeto do teu coração a fazer, né, aí está a tua vocação. Né? Então, se você não fizer, ninguém vai fazer. Se eu e você não assumirmos as nossas responsabilidades, ninguém vai assumi-las, vão ficar sozinhas. Então, se eu não for um professor santo na escola, quem vai dar aula para os meus filhos futuramente, para os vossos filhos, são esses marxistas que querem ensinar ideologia de gênero para os teus filhos. Não adianta simplesmente, eu comecei a perceber, começou a ficar claro na minha mente, que não adianta eu simplesmente ir para a Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, na Câmara Distrital, simplesmente lá lutar contra a ideologia de gênero, dizer que o Brasil é contra a ideologia de gênero. Isso é óbvio, o Brasil é contra a maioria esmagadora, mas não adianta nada, porque quem está no segredo da sala de aula é o professor. E se não for nós os professores, se nós não começarmos a nos engajar, a assumir a vocação que Deus nos deu de lecionar, de ensinar, de produzir, de pesquisar, quem está fazendo isso são os ideólogos de gênero. Quem vai estar nas salas de aula, por exemplo, na Câmara Distrital, né? Apesar de ter muitos professores do nosso lado anti-ideologia de gênero, quem estava lá do outro lado a favor da ideologia de gênero na Câmara Distrital era o Simpro-DF. E quem é anunciado, não, os professores são a favor disso. Não, a maioria dos professores não são. Já conheci, por exemplo, professor de sociologia contra toda essa doutrinação marxista que se acontece nas escolas, e é preso por causa do conteúdo do MEC, que o MEC obriga a ensinar em sala de aula. Então, se eu e você, que somos chamados a trabalhar na educação, não assumirmos a nossa responsabilidade perante a sociedade, meu querido e minha querida, quem vai estar lá serão os ideólogos de gênero, quem vai estar lá serão os marxistas. E aí você, pai, você mãe, entrega seu filho numa escola achando que vai ensinar português, matemática, geografia, vai ensinar o seu filho a ser gente. Não, seu filho vai se tornar um rebelde, um marxista, um revolucionário da vida, um cara que vai odiar a igreja. Aí você me pergunta: nossa, meu filho está estranho, meu filho está odiando a igreja. Então por que você não aproveita e olha os livros de sociologia que se estão distribuindo nas escolas? Está lá claramente atacando a igreja, atacando a família. Então, se eu e você não tomarmos vergonha na cara e não agirmos, não só indo para o Congresso, não só mandando um e-mail para o MEC, mas assumirmos a nossa vocação perante a sociedade, né? Quem está lá no mal vai tomar conta dos filhos, das crianças, vão pervertê-las. Então eu e você temos que criar vergonha na cara. Então eu fui vendo isso. Se a educação vai mal, se estão pervertendo, porque aqui eu não estou nem falando que uma questão de guerra cultural necessariamente se vai lá para impor o cristianismo, não, mas fazer da escola o que é a escola.
né? Então isso me ajudou também a ler o livro Maquiavel Pedagogo, né? Maquiavel Pedagogo, que vai contar justamente essa questão que houve na própria França sobre a destruição da educação por uma doutrinação marxista lida por órgãos internacionais, uma completa destruição da educação. Então nós precisamos olhar isso. Isso estão usando os professores, estão usando as escolas para doutrinar os filhos, né? E não para ser o que ela é. Porque aqui, o que eu estou falando aqui é que nós temos que ir para dentro das salas de aula para usá-las, para elas serem o que devem ser. E o que é que elas devem ser? Ensinar aquilo que deve ser ensinado, que todo mundo, o que os pais acham que se ensina nas escolas, que é estudar português, estudar matemática, estudar ciência, estudar física, estudar química, e não para ensinar para crianças de 10 anos de idade a como fazer sexo, como nós estamos vendo nas cartilhas. Só que aqueles professores que já estão dentro dessa doutrinação, estão lá para doutriná-los, né? Está lá o segredo da sala de aula. Mas você que é chamado a ser professor e não assume essa chamada, né? Você vai responder, eu vou responder. Porque se eu não assumo, aquele que vai para fazer o mal irá assumir. Então eu fui percebendo isso e eu fui olhando a grandes trevas que as crianças, que os jovens estão sendo colocados grande perigo para suas purezas, né, com grandes moralidades e com das coisas que, veja, não é nem questão de religião, né? Já não bastasse muitas vezes muitas crianças viverem mazelas dentro de casa, seja pela pobreza, seja por qualquer outra coisa, ainda são fadadas à ignorância, porque o Estado que paga, que pelo menos deveria pagar os nossos impostos, que deveriam estar sendo pagos para professores, ensinar os nossos filhos a terem conhecimento, está sendo usado para os nossos filhos, para as crianças, para os jovens terem uma perfeição total da moral, dos costumes. Então, nós estamos em uma situação absurda no nosso país, nós precisamos fazer alguma coisa. E vendo essa situação, eu lembro de vários casos dentro da própria religião, né, da mística. Por exemplo, certa vez Santa Faustina rezava o Pai Nosso, quando ela falava livrai-nos do mal, Nosso Senhor mostrou para ela as crianças, e Jesus falava para ela que ela deveria cuidar daquelas crianças, ela deveria trabalhar para livrar aquelas crianças do mal. Para ela era a oração, mas nós devemos agir. Ainda recordo a própria Santa Faustina, porque muitas vezes nós vemos toda essa situação e nós achamos que devemos apenas rezar, mas aí, como vai dizer São Bento, ora e labora, orai e trabalhai. E Santa Faustina é esse grande exemplo, porque Nosso Senhor certa vez falou para ela que se ela não escrevesse o diário dela, contando tudo aquilo que ele revelava para ela misticamente, ela no dia do juízo dela responderia por um grande número de almas. Ou seja, Jesus revelava para ela o que era a misericórdia de Deus. Porém, se ela, sabendo a misericórdia de Deus, que o importante era rezar, ela não escrevesse isso sobre a misericórdia para as almas no final da vida dela, no juízo final dela, ela iria responder sobre as almas. Não basta simplesmente eu rezar pelas crianças, Senhor, livra as crianças do mal, Senhor, livra as crianças do mal. É necessário aqueles que são chamados, e tu e eu talvez estejamos sendo chamados a isso, a trabalharmos para salvar as crianças do pecado e da ignorância, porque senão no dia do nosso juízo nós iremos pagar muito caro sobre isso. E enfim, rezando sobre todas essas coisas, fiz uma novena a Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Está aqui a sua imagem, né? E nessa novena eu fazia para ela, né, a novena das rosas, a famosa novena das rosas de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E eu fazia essa novena perguntando a ela se eu deveria fazer a faculdade de pedagogia, né? E fica muito claro aqui, porque muitas vezes Santa Teresinha, ela não é obrigada a te dar uma rosa, mas ela te dá um sinal muito claro daquilo que é a vontade de Deus, né? Ah, não recebi uma rosa, porque eu não recebi uma rosa, porém eu recebi uma lapada de glória, meu amigo, que não tem como você dizer assim, né? Poxa, né? Estou fazendo um negócio aqui por obra da carne. No meio da novena eu fui fazer uma missão, fui pregar em Planaltina de Goiás, né? Fui fazer uma pregação no evento em Planaltina de Goiás. Em um dado momento eu fui até a rodoviária, era um evento que era em praça pública, numa quadra. Eu fui até a rodoviária, está entrando dois menininhos, duas crianças. Um desses meninos está usando um terço no pescoço, que fique claro, o terço para nós católicos
é uma coroa de rosas para Nossa Senhora. Então, no meio da novena de Santa Teresinha, aparece um menino com as rosas no pescoço, né, com um texto no pescoço, aponta para mim e fala Deus, né? Eu, o quê? Ele, Deus. Eu, por que Deus? Ele, por quê? Deus, porque sim, Deus. E saiu. Meu irmão, minha irmã, né? Como não responder, como não ver o clamor de uma criança por Deus? Se eu e você não formos cuidar da evangelização, da educação das crianças e dos jovens, quem dará Deus para essas crianças? Os marxistas? Os doutrinadores do gênero? Quem? Diante das pessoas me fazendo clamores, não, por que você não volta a fazer direito, você é advogado, ganhar 10 mil, 20 mil, sei lá quanto? Diante de um parente que diz, faça engenharia porque você vai ganhar muito dinheiro, o que me tocou foi o clamor de uma criança dizendo, Deus. Para que Deus não esteja apenas nos lábios das crianças, mas nos corações dela, é preciso que nós façamos alguma coisa. Então ali eu vi claramente um sinal claro de Deus através da intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Que eu não deveria apenas louvar a Deus com palavras, mas com os atos, porque Deus nos dá também responsabilidades sociais. Eu não estou dizendo aqui que o meu desejo vai ser entrar numa escola pública e começar a fazer da escola pública uma igreja. Não. Como eu disse, a libertação, principalmente da ignorância, porque estão fazendo da escola, que deveria ser o lugar do saber, um lugar de qualquer coisa, né? da festa, do freio, de qualquer coisa, menos do saber. A educação se perdeu, né? E como vamos falar de Deus depois para uma criança que já foi pervertida na sua moral, foi tirada a sua inocência? Então nosso Senhor está aqui mostrou claramente para mim uma criança gritando por Deus, né? Então as crianças estão gritando por Deus, e quem vai matar essa sede? Quem vai dar Deus para as crianças? Senão tu e eu, criatura sem vergonha, alma preguiçosa, alma assidiosa, né? Nós temos que fazer alguma coisa. E de maneira especial para mim, eu vejo como uma grande solução a educação católica. Por isso a intenção é exatamente essa, né? Levantar pessoas para também estudarem a educação, fazerem pedagogia ou fazerem cursos na área de educação, trabalhar nas escolas, levar isso de uma maneira especial, almas que possam trabalhar pela restauração da educação católica, verdadeiramente católica no nosso país. De uma maneira especial, eu acho que vai ser a solução para o nosso país, a restauração das escolas católicas, que infelizmente não têm sido católicas, verdadeiramente, infelizmente. Mas, veja, muitas vezes até universidade pontifícias, alguma coisa, né? Um bispo, um diretor que for fazer alguma coisa na universidade pontifícia, ele vai fazer o quê? Quem é que vai colocar lá? Quem é que vai ser um diretor, um professor verdadeiramente católico? Não tem. Então, se não tem um professor universitário católico, é preciso que eu e você sejamos esses professores. Você está entendendo? Eu vejo talvez alguém que queira restaurar a educação católica, vou colocar só professores católicos verdadeiramente aqui, mas cadê eles? Estão reclamando no Facebook e não estão estudando, não estão se empenhando, não estão se sacrificando. Por isso a intenção desse vídeo é não só dizer, eu vou fazer pedagogia, faça pedagogia, faça letras, faça matemática, faça física, faça química, faça alguma coisa. Entre no campo de trabalho, leia São José Maria Escrivá, ou que tem me ajudado, que me ajudou, que me deu um pontapé forte para fazer alguma coisa. E de uma maneira especial fala educação católica, porque essa semana eu rezava Salmo 103, versículo 30, e aqui eu vejo claramente o papel da educação, de maneira especial da educação católica. O pessoal, vocês devem estar achando, esse menino está doido, mas veja, a palavra vai dizer: se enviais, porém, o vosso sopro, eles revivem e renovais a face da terra. Aí você fala, irmão, tu está muito doido, tu está vendo educação, tu está vendo pedagogia, isso aí sim. Porque Deus é o autor da sabedoria, Deus é o autor da inteligência, e se Ele envia, porém, o seu Espírito para nós, né? Tudo será criado e renovaremos a face da terra. Então nós devemos ser essa presença para levar o Espírito Santo às crianças, aos jovens, se não diretamente, explicitamente,
mas indiretamente, levando a verdade, tirando-os das trevas da ignorância. E se nós vemos as pessoas mortas, sejam mortas no pecado, na imoralidade, mortas na ignorância, você vê crimes, jovens cada vez mais sendo zumbis pela droga. E como é que nós vamos reagir quanto a isso? A pedagogia, a educação, levar esse sopro de conhecimento, esse sopro de vida que o Espírito Santo dá, mesmo que a pessoa ainda não entenda, que muitas vezes que quem está buscando a verdade de coração sincero busca Deus e não sabe, mas levar isso vai renovar a face da terra. Isso vai renovar, levar não só para ter um profissionalzinho bacaninha, não, porque vão se corromper, mas estar na escola, levar o sopro, ensiná-lo, dar-lhe conhecimento, dar-lhe o desejo da busca pela verdade, para ser o melhor que ele pode ser. E nisso nós renovaremos a face da terra, porque nós estaremos buscando a santidade, ensinando que eles busquem a santidade nas escolas. E então nós teremos outras pessoas atingidas, professor, porque você vai atingir toda a sociedade. Então você fazendo bem o teu papel, levando esse sopro de vida para as escolas, então futuramente nós teremos toda a face da terra renovada, porque teremos políticos renovados, porque teremos médicos renovados, porque teremos empresários renovados, porque teremos faxineiros renovados, porque teremos predeiros renovados, engenheiros renovados, porque o professor ele abrange um todo. Então, se nós esquecemos o essencial da educação, se nós esquecemos do essencial da educação em si, nós vemos que tudo está na ignorância. Tudo está na ignorância, nas trevas da ignorância. Então nós precisamos levar esse sopro do Espírito, essa luz do Espírito que tira as trevas da ignorância para as escolas. E é por isso que eu falo de maneira especial da educação católica, de não só levá-los a ser homens e mulheres bons cidadãos, mas levá-los a buscar do alto, a educar para o céu, saber que este mundo ele é passageiro, que devemos fazer viver este mundo com intensidade para cumprir aquilo que nós vimos fazer, cumprir a nossa missão na terra, né? Isso que nós precisamos mudar. Por isso, porque se educa simplesmente para você ter um diploma, para você ter um bom emprego, então você não se satisfaz porque você não está ganhando o necessário, então você se corrompe. Então quanto mais você tem, mais você quer roubar. E nós vimos isso nos deputados. Então eduque. E nós, os professores, não podem simplesmente ficar presos a aumentar o salário. Sim, o professor vive de miséria muitas vezes, né? Diante daquilo que ele deveria ganhar. Mas ele não deve se preocupar com isso, ele deve principalmente educar, mesmo ganhando pouco, porque o aluno de hoje será o futuro deputado ou governador que aumentará o salário amanhã, né? Vamos falar pelo menos isso para ver se anima o professor a mesmo isso, se empenhar mais. E de maneira especial, meus irmãos, nós não podemos negligenciar a nossa importância para a educação e salvação dos jovens e das crianças da permissão. Você católico, de maneira especial, você olha, por exemplo, as profecias de Nossa Senhora do Bom Sucesso, e que é algo que sempre ficou gravado no meu coração, e agora eu entendo por causa do chamado à pedagogia. Nossa Senhora vai falando das destruições que aconteceriam no século XX. Uma das coisas, ela vai falar o seguinte, que no século XX, né, se irá decaindo rapidamente o espírito cristão, apagar-se-á a luz preciosa da fé, até chegar a uma quase total e geral corrupção de costumes, acrescidos ainda os efeitos da educação laica. Isto será motivo para escassearem as vocações sacerdotais e religiosas. Então veja, meus irmãos e minha irmã, se você cumprir o teu papel de bom educador, educar verdadeiramente, ser um professor santo, você estará contribuindo para a salvação de almas, porque você estará salvando almas de padres religiosos e religiosas. Como que você quer que surjam bons e santos padres se a criança já é estimulada à prática sexual, se já na adolescência, porque era ensinada errada, o rapaz engravida a menina e ele não vai mais poder ser padre, ele nem vai escutar o clamor de Deus porque ele já está preso num grito de sexualidade desenfreada. E quantas
vocações religiosas e sacerdotais nós perdemos pela quase corrupção dos costumes, e papai e mamãe que está preocupado e fala, mas eu sempre ensinei o certo na minha casa, sim, mas o seu filho fica boa parte do tempo na escola e lá ele aprende a perversão, porque se tirou Deus. E tem escola que eu não posso rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, porque o Estado é laico. Mas pode ter o bailezinho com o nego fumando maconha, cheirando cocaína, e é isso que acontece nas escolas. Enquanto na Finlândia, o rapaz, os alunos, após a aula, apesar que eu devo ainda estudar bastante, porque eu não acho necessariamente, pelo andar da doutrinação marxista, eu não acho que a educação em tempo integral seja a solução neste momento. Lá se tem educação integral, se tem a aula de manhã e à tarde se vai estudar. Aqui no Brasil, o que se faz de inovação nas escolas é o quê? É fechar uma sala lá e fazer uma boate na escola, é isso. Fazer 3 funkeiros e as meninas lá para ficar dançando no horário que você deveria estar tendo aula de matemática, de física, para ficar os babão lá olhando as meninas rebolando e as meninas ficarem gritando. É isso, a escola do Brasil é isso, porque isso é cultura. Pergunta para os alunos de ensino médio se leram livros, se começaram a ler alguma coisa, é porque são os livros obrigados do pai, ainda lê de qualquer jeito. Não se lê, a gente não lê, então nós vamos ver isso. Então é preciso que nós vamos renovar. E como é que você quer que daí surjam almas santas? Almas boas, santos padres, santas religiosas, santos freiras, santos políticos. Viva o Estado laico, que está fazendo uma merda, porque isso é Estado laico, é não ter religião oficial, E aqui não, só não pode falar de Deus, mas de resto você pode fazer o diabo a 4 aqui, Não importa que você vai tirar o horário da aula, É isso que nós estamos vendo. Então é necessário que nós estejamos lá para mudar. É preciso que nós façamos voz, façamos isso, É preciso que alguém faça alguma coisa. E quem tem que fazer não é o fulaninho ali, o fulaninho lá. É tu e eu que devemos fazer. Esse é o nosso papel que nós devemos fazer, nós devemos nos comprometer. Porque, repito, a pedagogia, ele não é um curso para menininhas, um curso para mulheres fazerem para simplesmente dar aula infantil. Eu não pretendo ser professor infantil, mas tem um campo muito vasto. Precisamos de pesquisadores, precisamos de pessoas. Vejam, uma solução, homeschooling, e aí você quer homeschooling, você quer que se legalize para dar aula em casa para o seu filho, só que está faltando uma coisa. Cadê a literatura sobre isso aqui no Brasil? Não tem, então precisa de pesquisadores, gente que vai pesquisar sobre isso, publicar. Então quem é que vai fazer isso? O pedagogo. E o que é a pedagogia? Não é uma bosta. Por quê? Porque as pessoas simplesmente transformaram ela num curso para professores infantis. Se você tem um chamado, seja professor infantil. Não, por favor, quando eu tiver um filho, eu não quero que a professora infantil do meu filho seja uma lazarenta que vai ensinar ideologia de gênero para o meu filho, com 6 anos de idade, igual vocês estão querendo fazer aí. Então seja mesmo, só que é muito mais do que isso, não é só isso, tá entendendo? Assim como a pessoa que se forma em direito, ela pode ser advogada, ela pode ser delegada, aí depois de um tempo ela pode ser promotora, ela pode ser juíza. Da mesma forma, a pedagogia é um campo vasto, É lecionar para crianças, é pesquisar, ser coordenador pedagógico, ser diretor, fazer uma especialização de aula em séries avançadas do ensino fundamental e do próprio ensino médio, É preciso na nossa sociedade surgir professores santos, porque a nossa crise é vocacional, e quando se fala de vocação não é só religiosa. Cadê as vocações de professores santos? Cadê as vocações de políticos santos? Cadê as vocações? A gente fica rezando, Deus envia, é você está entendendo? É você, é eu, é você, somos nós que devemos fazer isso. E de uma maneira especial, para encerrar isso, eu gostaria de ler 2 trechos do livro A Alma de Todo Apostolado, que ele vai falar justamente sobre a questão do professor de vida espiritual, do professor que tem vida interior, sobre essa questão. Ele vai falar assim, sobre a importância da educação e de profissionais, digamos assim, de vida interior, ou seja, católicos,
que não necessariamente vão chegar e pregar, mas que com a própria vida, né, vai pregar. E assim vai dizer o autor de A Alma de Todo Apostolado. Após 50 anos de liberdade de ensino na França, após esse meio século que viu a eclosão de obras inumeráveis e durante o qual nos passou pelas mãos a atrocidade francesa e logramos, nós católicos, o apoio quase completo dos governantes, qual a razão por que, a despeito de resultados aparentemente gloriosos, não podemos formar na nação maioria tão profundamente cristã que lutasse contra a coligação dos sectários de Satanás? Certo que o abandono da vida litúrgica e a cessação da sua irradiação sobre os fiéis contribuíram para esta impotência. A nossa espiritualidade tornou-se acanhada, árida, superficial, exterior ou inteiramente sentimental, e não mais possuía aquela penetração e aquele incitamento da alma que causa a liturgia, essa grande força de vitalidade cristã. Mas não existirá também outra causa no fato de nós, padres, educadores, a míngua de uma vida interior intensa, não termos podido gerar senão almas de uma piedade superficial, sem ideal poderoso e sem profundas convicções? Professores, não temos sido nós mais zelosos em alcançar o êxito dos diplomas e o prestígio da obra do que em dar às almas uma solidíssima instrução religiosa? Não temos despendido as nossas forças sem visar, sobretudo, a formação das vontades, para gravar em caracteres de rija têmpera a imagem de Jesus Cristo? E essa mediocridade não terá tido tantas vezes por causa da banalidade da nossa vida interior? Fica aí a pergunta do autor, e depois ele ainda vai falar algo muito interessante para vocês, professores, para eu que desejo ser professor. O professor sem vida interior julga ter cumprido o dever, conservando-se exclusivamente dentro das balizas de um programa de exame. Se fora interior, uma frase que lhe escapasse dos lábios e do coração, uma comoção que se lhe espelhasse no rosto, um gesto expressivo que digo, só a maneira de fazer o sinal da cruz, de dizer uma oração antes ou depois de uma aula, embora fosse aula de matemática, poderiam exercer maior eficácia nos alunos que um sermão. Então fica essa dica, principalmente para quem trabalha na educação católica, nas escolas católicas, né? Uma oraçãozinha antes da aula poderiam surtir mais efeitos do que grandes sermões, grandes aulas. A nossa presença aqui, eu lembro, e como Deus apontava para este caminho, para a educação, para cuidar das crianças e dos adolescentes, para educar, eu lembro, eu não via, eu lembro que uma vez um irmão me chamou para dar a catequese para ele, que ele não poderia ir. Eu fui na turma, eu pensei que era a turma de Crisma, eu tinha preparado um negócio assim, cheguei lá, era para a primeira comunhão, cheguei lá, tinha crianças de 10 anos e menos de 10 anos. Eu fui falava de Nossa Senhora, não sei o quê. E quando eu terminei, que eu fui sair, aliás, duas coisas interessantes aqui. Primeiro, uma menininha levantou, quando eu falava de Nossa Senhora, ela levantou, me interrompeu e falou: tio, desde que Nossa Senhora pediu para a gente rezar o terço, todos os dias, eu e minha família rezamos o terço todos os dias, né? Todos os dias eu e minha família rezamos o terço. Eu olhei para aquela criança, como é que Nossa Senhora te pediu isso? Né? Ela ficou sem resposta, né? E ali eu fui vendo que era eu que deveria estar ensinando aquela criança a rezar o terço, e pelo contrário, Nossa Senhora, não sei se Nossa Senhora apareceu, de alguma forma Nossa Senhora mesmo pediu, ensinou aquela criança para que ela rezasse o terço em família. Isso deveria ser, aqui de uma maneira mais eclesial, com trabalhos de evangelização, deveria ser o nosso papel. Mas quando eu terminei aquela catequese, que eu fui saindo, uma criança, no momento de família, a criança levantou, né, e me entregou um papel, né? A menininha estava me desenhando, né? Estava fazendo um desenho meu, ele está até ali guardado, né? Um desenho que ela me fez, eu guardo sempre comigo, né? Que aquela criança fez de mim. Ali eu fui vendo que a nossa vida, nós devemos tomar cuidado com a nossa vida, porque a vida que as crianças estão desenhando é o que ela olha, que ela observa na gente. Qual é a vida que a criança está desenhando ao olhar para nós? Então aqui nessa palavra da alma de todo apostolado para os professores, é exatamente isso. Né? Talvez numa escola pública eu não vou poder
falar de Deus explicitamente. Talvez eu não possa por algum motivo, algum empecilho, mas com a minha vida, com a minha coerência, quando o aluno vê fora, né? É a minha vida que ele vai desenhar, né? Então, se não for eu e você, verdadeiros cristãos nas escolas, a quem que os alunos vão pedir conselho, né? Muitos deles não têm uma vida religiosa, não vão procurar um conselho com um padre, ele vai pedir para o professor, alguns que têm alguma amizade, como São João Bosco. Ele foi um educador que ele foi próximo, ele foi amigo, ele não foi o amiguinho que passava a mão na cabeça, ele foi um amigo, o próximo, que aconselhava. Então, é essa a vida interior que nós devemos ter, e a nossa presença está lá. Porque, desculpe expor algumas coisas claramente, mas se não for eu e você, os professores, a estar lá, a dar conselho, quem serão? Serão os professores que eu sei de casos que engravida a aluna, né? Então, quem serão os professores? Os medíocres? Os pervertidos e que pervertem? Ou serão nós, verdadeiros cristãos, que com a nossa vida pagaremos o preço? Porque lembre-se de uma coisa, né? Se você ainda tem alguma insistência de não querer trabalhar na área da educação porque vai ganhar pouco, né? Deus Deus, quando Ele me viu, Ele não me fez para o sucesso, Ele não me fez para a fortuna, Ele me fez para a santidade. E a santidade consiste em fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus para mim, para você trabalhar na educação, façamos isso. Para você lembrar disso, não adianta simplesmente, eu não quero ser professor, mas vou fazer um trabalho de evangelização aqui para as crianças. Lembre de uma coisa, a catequese das crianças, ela vai passar o quê? 1h30, 2 horas? Um projeto de evangelização no final de semana para a criança, você vai ficar com ela o quê? 2 horas também com você? As crianças passam, no mínimo, 5 horas por dia, de segunda a sexta, nas escolas. Eu falo no mínimo porque tem escolas de tempo integral. Muitas vezes não aprendendo português e matemática, mas aprendendo perfeições. Então, é 2 horas contra 5 horas diárias, de segunda a sexta, no mínimo, e que muitas dessas horas ensinam a perfeição. Então, é necessário que nós estejamos na educação, trabalhando, pesquisando, né? Publicando, né? Sendo voz ativa e sendo professores para na sala de aula fazermos o que devemos fazer, que é libertar das trevas, da ignorância. E encerro com a frase do Monsenhor Jonas Abib: os maus não são bons porque os bons não são melhores, porque os melhores não são ótimos e porque os ótimos não são santos. Então peçamos à Virgem Maria essa graça de sermos não apenas pedagogos e apenas professores, mas sermos santos pedagogos, santos professores, santos aonde Deus nos chama. Ave Maria, Virgem fiel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se não tu e eu, quem Deus enviará? Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe.